Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos nessa noite reunidos para uma nova oportunidade de que Deus se manifeste em nossas vidas. Vamos esperando as pessoas entrarem. Boa noite, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui nessa quarta-feira para experimentar um pouco mais da palavra de Deus, daquilo que a palavra nos diz, aquilo que nós podemos viver, né, através daquilo que a palavra nos orienta. Então sejam todos bem-vindos, você que está entrando aí, para que juntos a gente possa nessa noite ser uma noite de conversa, sim, mas uma conversa de oração, né, que a palavra de Deus é uma oração, e que a gente possa viver intensamente aquilo que Deus tem para cada um de nós, né? Aquilo que o Senhor nos criou, Deus nos criou para viver nessa vida, nesse mundo, né? E superar, e ter uma vida em abundância, que nós vamos ver hoje, uma vida maior do que talvez a gente pense, do que a gente ache que é possível. Convido você que já está entrando, que também possa fazer o convite para outras pessoas, né? Talvez um amigo, um familiar, para que também se reúna conosco nessa noite e que a gente possa também fazer desse momento um louvor a Deus pelas nossas vidas, por tudo aquilo que Ele tem feito em nós e através de nós. Também por falar nisso, nós começamos também agradecendo a todos aqueles que nos ajudam e que nos ajudaram, principalmente nesse final de semana, né, no nosso evento da pizza. Você que pôde comprar, você que nos ajudou a divulgar. A sua participação é importante para nós, não somente pela questão financeira, mas porque também você é um rastro de Deus nas nossas vidas. Através da sua participação, nós podemos contemplar e ser agraciados por essa vida em abundância. Então, mais uma vez, a gente pede a sua colaboração, compartilha aí, quem está pelo Facebook, abre aí uma sala de vídeo, o pessoal do Instagram, clica aí no botãozinho para mandar pelo direct. Esteja conosco nessa noite para que Deus se revele a cada um de nós e essa vida possa ser de fato em abundância nas nossas vidas nessa noite. E para você que ainda não sabe, você que está entrando, você que é de outros lugares, nós somos a comunidade Alicerce, com 14 anos e meio já de existência, né? Em janeiro de 2022 nós vamos completar aí 15 anos de existência, né, desse trabalho de evangelização. Como eu tenho dito, as quartas-feiras são as novas comunidades, têm os seus carismas próprios, sua identidade própria, seu jeito de ser próprio, né, seu jeito de evangelizar próprio, não é melhor, é só diferente, cada comunidade tem um jeito diferente. Então nós temos esse jeito diferente também de evangelizar. Nossos trabalhos são, na sua maioria, nas escolas, com a juventude, na Fundação Casa. A Fundação Casa é um lugar do Estado onde são apreendidos os menores que cometem os seus delitos. Então, também temos um trabalho também nas paróquias, em tantos outros lugares. Nosso carisma é o resgate do valor de ser filho e filha de Deus a partir do olhar do Criador, a partir do olhar do Pai, do olhar de Deus, né? Como que Deus olhou para nós quando desejou que nós nascêssemos. Então, esse é o nosso jeito. E aí evangelizamos de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que é proposto para a nossa comunidade. Somos uma comunidade de vida e aliança, ou seja, de pessoas que moram na comunidade, são consagrados da comunidade, e aqueles que são alianças, que moram fora pelo seu trabalho e também dedicam uma parte da sua vida para a evangelização. Todas as quartas-feiras estou eu e a Bruna aqui, mas hoje é a Amanda que está, né? Você que talvez não saiba, a Amanda é uma das mais do início da comunidade, já tem aí 11 anos de comunidade de vida, morando na comunidade, então é uma consagrada da comunidade, uma celibatária. Depois ela vai falar um pouco sobre isso também. Eu só tenho uma amiga que achar de celibato, não deu para casar, aí ficou solteiro, né? E também agora, pela graça de Deus, é psicóloga. Então é isso que nós vamos trabalhar um pouco essa noite, conversar um pouco essa noite sobre a situação que estamos vivendo. Na verdade, a situação de tantas coisas, de depressão, de angústia, de
pensamento suicida e tal, já existe, né, há muito tempo, né? Então, agora com a pandemia talvez tenha agravado isso, mas é uma situação vivida aí, e até pela juventude, né? Hoje está muito forte isso na juventude. Então, essa noite nós vamos conversar um pouco sobre isso, para que a gente possa viver melhor, né? Diante das situações que estamos vivendo, os desafios que hoje o mundo, a vida, situações nos impõem. Vamos começar então. Quero pedir a Deus que nos abençoe nessa noite e derrame mais uma vez sobre nós aqui, sobre você aí, o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo a gente ouve, a gente até entende, mas não acontece nada na nossa vida, né? Eu sempre digo, a gente pede que venha o batismo do Espírito Santo em nós, né? Que ele haja em nós, mas nós precisamos reagir. E essa reação, no Espírito Santo, é uma forma diferente. Sem o Espírito Santo, é da nossa cabeça, do nosso jeito, e aí estamos sujeitos aí a tantos erros, a tantas coisas erradas. Então vamos invocar sobre nós esse Espírito Santo que nos ajude nessa noite, mais uma vez, a viver aquilo que Deus espera de nós, né? Como eu disse, o nosso carisma fala da criação, né? Do valor de sermos criados por Deus, e Ele tem uma intenção sobre cada um de nós. Então nessa noite a gente vai falar um pouco também sobre isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedir a intercessão e a proteção da Mãe de Deus e nossa Mãe, que também hoje nos ajude, nos proteja, nos interceda por nós, para que a gente consiga compreender aquilo que Deus tem para essa noite, para cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria Teresa de Calcutá e São João Bosco, rogai por nós. Muito bem. A leitura escolhida para essa noite, para que a gente possa conversar um pouco, está no Evangelho de São João, no capítulo 10, versículo 10. João 10, 10. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando fala que eu vim, todo mundo sabe que é Jesus falando, né? Jesus dizendo que o ladrão, o demônio, o diabo, vem para roubar, matar e destruir. E ele vem para trazer, para que nós tenhamos vida. Mas não uma vida qualquer, uma vida em abundância. O verbo abundar, né? Abundância, a palavra abundância vem do verbo abundar, que significa transbordar. Para fora, que vai para fora, que ultrapassa, né? Então, Jesus está dizendo que ele veio ao mundo, né? A gente sabe que Jesus foi enviado para um projeto de salvação. Projeto esse que coube a ele não só curar as pessoas, libertar as pessoas, ensinar as pessoas, mas dar a vida, morrer numa cruz, para que nós pudéssemos sermos salvos. Nós estávamos condenados. E essa ação de Jesus nos dá a oportunidade de nos tornarmos, de conseguirmos a salvação, de conseguirmos a vida eterna. Então, esse Jesus que vem, cumpre toda essa missão, traz essa palavra: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, em transbordar. E eu fui procurar também assim um significado contrário de transbordar, né? de abundância.
e é a escassez, né? A falta. Então, Amanda, Jesus diz assim, né? De tudo que ele fez, eu vim para que tenham vida, a vida em abundância. E o que nós temos percebido hoje, né? Claro que agora talvez agravado pela pandemia, não sei, né? Até que ponto, até que grau isso é mais profundo, mas essa ausência de algo, né? O ser humano, nós somos complicados porque, eu não sei se tem isso assim definido, né? O ser humano é isso, porque cada um é do jeito, cada um pensa de uma forma, cada um é livre e tal, e a gente está percebendo muito essa falta, né? Está faltando alguma coisa, e aí essa falta de alguma coisa está acarretando aí essa depressão, essa angústia e esses pensamentos suicidas, em alguns casos vai no fato mesmo, né, no ato mesmo do acontecimento. O que a gente poderia avaliar assim? Jesus fala uma coisa e a gente acaba vivendo outra, né, vivendo essa ausência. Ele fala de um transbordamento, de uma abundância de vida, e a gente acaba vivendo essa ausência, essa falta, essa escassez. É interessante a gente pensar nessa questão da vida em abundância, porque o ser humano ele não tem uma definição, né? O Maurício questionou isso, não tem uma definição fechada. Existem várias perspectivas daquilo que a gente pode olhar, as formas como a gente pode perceber a pessoa humana. E o que principalmente tem se deixado ao longo dos anos é a dimensão espiritual do ser humano, né? Essa estrutura, a gente vê muito o físico, o biológico, né? Sente uma dor de cabeça, sente uma dor em algum lugar, procura um médico. Se você está meio confuso, está passando por algum problema, você procura um psicólogo. Mas existe essa angústia, existe esse sentimento ruim que muitas vezes traz a gente para baixo, limita a nossa vida e nos paralisa assim de uma forma que a gente quase não consegue entender o porquê isso acontece. E a gente não sabe a quem recorrer. Que ao decorrer da sociedade, Deus foi tirado da história, né? E aqui eu posso colocar Deus, é claro que nós somos uma comunidade missionária católica e Deus é o próprio Deus, criador de todas as coisas para nós. Mas de repente você que, eu sou ateu e não compreendo Deus, eu não entendo Deus, acredito que ele não exista. Mas até mesmo na sua vida, que é um ateu, existe alguém que criou, existe um momento criativo da história. Então, de alguma maneira, você está interligado a um início e a um fim. Existe em todos os dias o começo e o fim desse dia. Existe o começo e o fim dessa vida desse dia. Nós estamos aqui quase chegando ao fim desse dia, dessa quarta-feira, e a gente não sabe se a gente vai acordar amanhã. Então, a nossa história, ela é toda permeada, ela é toda envolvida por esse algo a mais que muitas vezes nós temos tirado. E a gente tem se preocupado tanto com aquilo que é biológico, com aquilo que é médico. Não estou tirando aqui a necessidade e a preocupação com tudo isso. Mas nós não somos somente isso, né? E a gente percebe que essa angústia, esse vazio é justamente, né, uma das raízes desse mal que hoje tanto tem assombrado a nossa sociedade, é justamente essa falta dessa espiritualidade. E eu não digo aqui espiritualidade somente oração, somente a leitura da palavra, a prática de uma religião, mas essas atitudes do espírito. Por exemplo, esses dias a gente estava indo para a cidade e o nascer do sol estava assim, escandalosamente bonito, e a gente conversava no carro. Será que hoje em dia as pessoas têm assim, essa sensibilidade de parar, nem que seja por um minuto, e observar esse milagre que acontece? Porque nós não temos controle nenhum sobre isso. O sol nasce e vai embora, e de onde vem, né? Será que existe essa sensibilidade para essa percepção do que acontece no nosso dia? E trazendo para algo mais próximo, será que a gente pensa assim, por que eu acordei hoje? Para que eu acordei hoje? E muitas vezes isso passa despercebido e a gente vai sempre se prendendo em fazer, em trabalhar, em fazer e fazer e fazer. É um ativismo cada vez mais frenético,
né? Haja dito aí a questão da rede social também, que acaba sendo uma exigência da sociedade. Eu preciso postar, eu preciso fazer live, eu preciso disso, eu preciso ser vista por tantas coisas e tantas pessoas, eu preciso de likes. E muitas vezes nós nos perdemos, a gente perde esse sentido da vida. E com relação à pandemia, esse fato que a gente tem vivido há quase 1 ano e meio, se é que já não deu 1 ano e meio, não me recordo exatamente, os sintomas depressivos e de ansiedade têm aumentado. Gente, eu não estou aqui menosprezando o trabalho de pesquisa de ninguém, né? Existem pesquisas que apontam, Maurício, que esses sintomas aumentaram 90% em algumas pesquisas, né? Desde 50% a 90%. Então, se a gente for ver, são números absurdos. Mas eu quero chamar a atenção para um fato que é inegável, mas que assim, os fatores de risco para ansiedade e depressão, entre eles tem alguns. O isolamento, no qual a gente está muitas vezes aqui, vou colocar condenados, porque é uma coisa que a gente não pode... eu não quero fazer o isolamento. A gente precisa, de alguma medida, ter esse cuidado, em alguma medida, fazer com que isso faça um bem também para a sociedade. Esse isolamento, essa falta de rotina que muitas vezes acontece na vida de muitas pessoas, o trabalho em casa, né, que acaba gerando assim, uma exigência muito grande, essa questão do medo, né, são muitas perdas, são bastante vidas sendo, né, retiradas de nós, às vezes são pessoas muito próximas, e a gente vai percebendo que a gente não tem o controle de tudo, né? E isso talvez tenha assustado muita gente, talvez tenha trazido assim um desespero, que se nós tivéssemos desde antes nessa vida espiritual, nessa espiritualidade que a gente vinha falando, se nós tivéssemos já antes da pandemia uma prática cotidiana de compreender que vida é essa que o próprio Cristo trouxe para nós, que abundância é essa que o Cristo trouxe na nossa vida, esse momento não seria tão desesperador. Nós teríamos a confiança, né? Que a gente percebe que muitos que têm essa espiritualidade, que praticam ações espirituais no cotidiano, elas têm um pouco mais, elas têm algo diferente, né? A gente percebe assim, as pessoas quando encontram a gente ainda nesse tempo de pandemia, fala assim, eu gosto de estar perto de vocês, porque vocês transmitem calma, vocês trazem segurança. Mas a nossa segurança vem dessa necessidade que nós temos todos os dias da palavra de Deus, dessa intimidade, dessa amizade. Porque, gente, se nós não tivéssemos a abundância, né, esse transbordamento dessa vida que nós nos dispusemos todos os dias a viver com toda a nossa força, nós não teríamos essa abundância capaz de provocar nas pessoas esse espanto, né, dessa calma, dessa confiança. Então, dentro desse cenário hoje de pandemia que nós temos, é claro que existem alguns desencadeadores, né, da depressão, da ansiedade e infelizmente também do suicídio, mas a gente precisa perceber o quanto eu e você que podemos estar nessa noite ouvindo o que nós estamos partilhando, o quanto nós temos a possibilidade de sermos essa ponte para as pessoas entre a vida, que é um desespero, que é um caos, com essa vida em abundância. Se nós nos colocamos à disposição na intimidade com Cristo, a nossa vida vai ser essa abundância e ela vai transbordar para todos aqueles que nós encontrarmos, seja você anunciando ou não, né, a palavra de Deus, como diz São Francisco, né? Evangelize, se for preciso, use palavras. Muitas vezes a nossa presença precisa ser essa presença de esperança, essa presença da abundância da vida que o próprio Cristo trouxe para nós. O que eu percebo, né, que eu vi muito isso, que parece que o ser humano, ele hoje está sendo conduzido, né? Nós não estamos mais tendo capacidade para nós administrarmos nossa vida, a gente está sendo conduzido. E essa pandemia, ela acabou quebrando isso, porque nós tínhamos tudo dominado, né? Cada um do seu jeito, cada um na sua casa, cada um do seu trabalho.
de repente, para todo mundo, isso, de uma forma ou de outra, mexeu na estrutura. Né? Nós tivemos que se reinventar, nós tivemos que mudar os hábitos, mudar as atitudes. E aí a gente percebeu, por isso que quando você fala que essa espiritualidade não é só rezar e a missa e tal, mas é algo muito mais profundo, né? Uma relação com Deus, né? Maior. A gente percebe assim que até as pessoas que estavam na igreja, que estão na igreja, até as pessoas que rezam, que participam ativamente, ficaram abaladas. Né? Nós ficamos assim meio que sem chão, né? Na comunidade alicerce. Nós temos um projeto dentro das escolas, temos um trabalho já, uma agenda pronta para o ano de 2020 e de repente em março para tudo. Parou tudo, fecha tudo, não pode nada. Né? Então, o ser humano, nós vamos indo, vamos vivendo, e a gente sem perceber, eu acho, mano, é uma coisa talvez inconsciente, a gente vai sendo dominado, a gente vai sendo conduzido. Né? Então, quando vem uma situação, a gente não consegue. Né? Porque, por exemplo, já tem situações na nossa vida que a gente tem dificuldade mesmo, porque é um mistério. Por exemplo, a morte é um mistério. Por mais que você tenha alguém na sua casa doente, né, a hora que morre, há um baque, há uma situação difícil de se compreender. Né? Claro, umas situações mais leves, outras mais profundas, mas a gente tem essa dificuldade. Agora, são situações assim que a gente parece que para de pensar, a gente para de pensar, não, a gente para de administrar a nossa vida e as coisas administram. A internet administra, o trabalho nos administra, a religiosidade nos administra e a gente mesmo acaba não tendo esse controle da vida. Eu acho que a espiritualidade é essa relação com Deus que traz para nós esse controle total da nossa vida. E, embora a gente continue tendo sofrimento, continue tendo dificuldades, a gente vai continuar tendo esses desafios, mas nós temos uma segurança que nos garante que nós vamos aguentar, que nós vamos superar, que nós vamos ultrapassar esse momento. Então, essa vida em abundância que fala o Evangelho de hoje, desse que nós acabamos de ler, é exatamente isso. Jesus, Deus, né? Claro que ele tinha certeza, sabia de tudo e sabia que nós íamos passar por isso. 2000 anos e tantos depois, nós iríamos passar por isso. E a palavra de Deus, ela reatualiza, ou seja, ela se torna viva hoje, não é para aquele tempo, é para hoje. E se ele está dizendo hoje, eu vim para trazer vida, para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância, é agora. Né? Essa abundância de vida nós precisamos ter agora, quando o desafio é maior, quando a situação é mais delicada, quando que foge do controle das autoridades. Você vê, ninguém tem controle hoje da pandemia. Né? Um faz um projeto aqui, outro faz, mas assim, um controle, essa vacina, faça esse tratamento, então não tem, tudo. E nós ficamos nessa angústia, porque fica o que é isso? Né? Aonde que eu vou? Quando que eu vou morrer? Qualquer sintoma, porque é normal, tem pessoas que têm dor de cabeça, tem pessoas que têm não sei o quê, e hoje tem uma dor de cabeça, pronto. Tem a situação, pronto. E a gente vive hoje nessa ansiedade por essa indefinição. Né? A gente não sabe o que vai acontecer, o que vai acontecer amanhã. Você olha os indicadores, dá uma melhoradinha, daqui a pouco sobe de novo, daqui a pouco estoura de novo. Quer dizer, essa angústia tem levado muitas pessoas falar afastar de Deus é complicado, porque Deus está sempre perto de nós. Mas essa sensação de estar afastado de Deus. Aquilo que a gente traz, assim, Maurício, como estrutura da nossa vida, né? Quando a gente fala dessa intimidade, dessa abundância, ela leva a gente para essa intimidade, né? Aquilo que a gente estava conversando. De ser íntimo de Deus, ser íntimo daquilo que é essencial. Então, se nós temos essa intimidade, essa essência clara para cada um de nós, chegam momentos como esses e a gente consegue, é claro que a nossa sensação, a nossa emoção, ela vai acontecer, né? Se não acontecer, tem alguma coisa de errado. A gente vai sentir medo, a gente vai sentir essa angústia, mas à medida que nós vamos nos tornando mais íntimos dessa essência de quem nós somos, daquilo que Deus nos criou para ser,
a gente vai encontrando a nossa identidade. A grande questão que se explodiu junto com a pandemia foi justamente essa questão da massificação. A gente percebe que a tecnologia avançou muito, vem a questão da globalização, que foi um avanço enorme em todas as áreas, e a gente sabe o quanto isso é importante para todo mundo, mas ao mesmo tempo, nós como pessoas fomos perdendo a nossa identidade. A gente foi perdendo junto com esse avanço, junto com esse crescimento, aquilo que nós temos de essencial. E nós fomos nos envolvendo, é como se nós fôssemos o trigo de uma massa de bolo. E aí a gente foi misturado nisso tudo aqui e depois a gente não consegue mais saber qual é realmente o gosto do trigo, porque a gente está misturado nessa massa. E quando a gente olha para aquilo que é de fundamental do trigo, a gente percebe que ele tem uma característica própria, ele tem uma finalidade própria, ele tem um para que existir. Então, na nossa vida é exatamente assim. A gente usa esses meios físicos para poder identificar essa questão da nossa identidade, para ficar mais claro, porque diante de tudo isso, por exemplo, a rede social, a gente percebe que cada, uns mais, outros menos, mas a cada nova rede social que aparece, todo mundo tem que ter. Até então era só Facebook. Aí acontece Facebook, todo mundo tem Facebook, todo mundo posta, Chega um momento que você para assim para pensar, ou você que faz, ou você que percebe que outras pessoas fazem, para que tudo isso, Para que eu estou postando tudo isso? Qual é a necessidade? Qual é o meu objetivo? E muitas vezes a gente não tem resposta para isso, é só porque todo mundo está fazendo. Aí veio o Instagram, aí veio o TikTok, aí veio... Isso vai acontecendo e a gente vai tentando correr atrás. E, gente, nós somos seres humanos, nós somos criados para aquilo que é eterno, não para aquilo que é vulnerável e passageiro. A gente percebe hoje, assim, nas publicações, é claro que a gente pode ter tudo isso e a gente usa como ferramenta também de evangelização todas as redes sociais, mas a gente percebe que cada dia mais, por exemplo, um stories do Instagram é 15 segundos. O que 15 segundos pode revelar de uma pessoa? Se talvez nem uma vida inteira juntos a gente vai conseguir compreender e amar a totalidade daquele que convive conosco, quem dirá 15 segundos todos os dias, Então a gente vai percebendo que a gente vai ficando fluido no meio de tudo isso, a gente vai se desfazendo no meio dessa sociedade que tem exigido cada vez mais, e aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental tem se perdido, e fica essa lacuna. É aí que entra essa angústia, é aí que entra esse vazio, porque peraí, mas eu estou fazendo o que todo mundo faz, eu acho que a minha vida é tudo aquilo, mas e a realidade, Aquilo que eu gostaria, aquilo que eu acho que eu sou e aquilo que de fato eu sou. Então, esse o que de fato eu sou, quem de fato eu sou, a gente não consegue alcançar, porque a gente não tem um lugar seguro para onde a gente pode voltar. E esse lugar seguro que eu me refiro é essa intimidade, essa espiritualidade que é necessária para a vida de todo mundo, Um momento assim do dia, uma das dimensões aí que a gente pode levar a pessoa na questão da ansiedade, na questão da depressão, é levar um momento do dia a perceber o que aconteceu ao longo daquele dia, que eu posso dizer assim, essa foi uma experiência boa. Será que se a gente fizesse essa pergunta e pedisse para cada um escrever aí no comentário, você conseguiria fazer isso, de dizer, eu fiz uma experiência boa? Ou será que os tormentos e os problemas têm sido tantos que não aconteceu nada? Então a gente vai sempre assim, deixando de lado, a gente vai perdendo essa sensibilidade de conseguir descobrir no contexto do dia a dia, naquilo que é mais banal muitas vezes, a realização dessa vida em abundância. De repente o dia foi cheio de problemas mesmo, foi cheio de situações ruins, talvez você tenha perdido alguém que ama recentemente, mas o fato de termos nascido, o fato de estarmos aqui nesse momento podendo refletir tudo isso, já deve ser um feito maravilhoso no qual a gente pode se apoiar e perceber essa vida que é abundante. É para além, essa vida abundância é para além daquilo que é problema. Essa abundância é para além daquilo que é tristeza. Essa abundância do Cristo é para além daquilo que é um vazio em nós. E essa abundância
quando ela começa a acontecer, quando a gente começa a perceber nas nossas vidas, esse vazio já não é mais aquilo que é a atenção da nossa vida. Então a gente começa a sair desse movimento de tristeza, de angústia, de necessidade de fazer algo para que a gente passe a contemplar aquilo que acontece nas nossas vidas. E eu ouso dizer que contemplar até mesmo os problemas, porque até nos problemas a graça de Deus se manifesta nas nossas vidas. Quando li mais uma vez essa passagem, eu pensei assim, se Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, é porque nós teríamos muitos problemas, porque nós teríamos muita dificuldade. Né? Ele sabe quem nós somos criados por eles, quando eu digo eles, porque é a Santíssima Trindade. E sabia que o mundo, porque antes daqui, né, da vida e abundância, tem aqui a questão do ladrão, que é um demônio que veio para roubar, né, matar e destruir. Então, ele sabia que nós iríamos ter muitos problemas, por isso que ele fala, eu vim trazer uma vida em abundância, para que ela possa superar tudo isso, a gente tivesse condições de passar tudo isso. Por quê? A questão, Amanda, é assim, a gente faz de conta que não está percebendo, é assim mesmo, né? A gente vai sentindo uma angustiazinha, a gente vai sentindo uma revoltazinha, a gente vai sentindo um vaziozinho, e é assim mesmo, e aquilo pode ter uma tendência de crescer em nós, né? de transbordar em nós, que aí chega no fato, né? Essa semana mesmo nós tivemos em Pinda mais um suicídio de um jovem, né? Eu tenho um amigo que perdeu um filho alguns meses atrás, e por 2, 3 vezes que eu tive com ele, ele fala assim que ele não consegue entender, não tem uma explicação. O pai e a mãe não tem explicação. O menino estava bem, parecia brincou, fez churrasco e tal, e no outro dia cometeu. Por quê? A gente vai achando, é assim mesmo, né? Agora é assim mesmo, agora a vida é assim, agora tudo pode, agora a gente vai relativando tudo, e isso vai crescendo em nós, e a gente não vai percebendo, é a planta daninha que vai infiltrando no meio, o trigo, né? O joio vai crescendo no meio do trigo. Talvez quando a gente perceber, tanto em nós como em alguém do nosso lado, talvez seja tarde demais. Então, essa intimidade com Deus, que nós falamos no começo, porque a gente vai ver aqui a rotatividade, né, das pessoas que vão entrando e tal, é mais do que só um cumprimento de preceitos ou uma devoção, é mais um pouco do que isso, é mais profundo do que isso, não digo ter mais que isso, é mais profundo do que isso, é uma intimidade com Deus, que a gente consiga ter essa abundância de vida que Jesus veio trazer. Né? Eu vim né? Para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando a gente pensa em Jesus veio para salvar, então, para que a gente possa ser salvo, nós temos que ter essa vida em abundância em Jesus Cristo, senão a gente não vai ser salvo. Porque essas situações, o pecado, as situações adversas, vão nos vencer, vão nos derrotar. Porque nós vamos questionando Deus, eu falei nas últimas quartas-feiras, nós vamos humanizando Deus, mas por que foi assim? Por que aconteceu isso? E nós vamos, nesse questionamento, nós vamos perdendo essa intimidade com Deus. Nós vamos perdendo essa capacidade que o ser humano tem de encontrar Deus, porque nós viemos de Deus. E nós temos essa tendência dentro de nós, essa necessidade dentro de nós de voltarmos para Deus, de estarmos com Deus, em todo instante da nossa vida, seja na dificuldade, seja na alegria, seja na abundância, seja na fartura, na falta. Então, essa intimidade com Deus, ela é uma necessidade do ser humano. E essa necessidade, muitas vezes, a gente não sabe que é Deus. A gente acha que é outras coisas. A gente acha porque perdeu o emprego, a gente acha porque morreu alguém, a gente acha porque na pandemia, muitas pessoas ganharam dinheiro, né? E muitas pessoas perderam. Então, a gente constrói, às vezes, uma vida, e constrói, de repente, você vê perdendo, você vê aquilo escapando na sua mão, então aquilo vai trazendo em nós essa angústia, essa raiva, né? Esse ódio vai crescendo em nós, e aí a gente perde o controle, a gente perde a mão, a gente perde o domínio, né?
E quando a gente perde o domínio, porque a gente perdeu essa intimidade com Deus. Né? Aquilo que você falou antes, de nos mínimos detalhes da vida, no cotidiano da vida, encontrar o extraordinário que é Deus, que é maravilhoso, que é Deus. A gente não consegue mais, porque são tantos problemas, são tantas situações que a gente não entende. Como eu disse, se nós quisermos questionar, ou se nós quisermos entender a questão da morte, nós não vamos entender. É um mistério que a gente não vai entender. Morrem pessoas novas, morrem pessoas velhas, de qualquer jeito a gente... Né? Então, nós vamos perdendo a mão, nós vamos perdendo o controle. E aí, a gente vai percebendo, porque aí, na sua parte, nem sempre uma depressão, nem sempre uma situação difícil é aparente. Todo mundo acha que você está depressivo porque você está no seu quarto fechado, e nem sempre é assim, né, mano? Existe a necessidade no ser humano, que é essa mais profunda, do ser de Deus, do reconhecer Deus. E tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, que a gente não percebe essa manifestação, ela vai causando em nós um rompimento ou um fechamento, né? Eu digo rompimento daqueles que já têm uma sensibilidade maior para esses fatos bons do nosso cotidiano, e um fechamento para aqueles que ainda não têm essa sensibilidade. Quando a gente percebe esse fechamento, a gente vai relativizando, como o Maurício disse. É só uma tristeza hoje. É só uma angústia. É só isso. Aí eu fecho isso aqui e continuo minha vida como se tudo estivesse tranquilo. Aí a necessidade de sempre corresponder, de sempre estar junto, de sempre estar de boa, de sempre estar no meio da galera, como diz os jovens, eu vou fechando aquilo ali, eu vou escondendo, eu vou trazendo cada vez mais para mim. E aquilo vai se tornando cada vez mais profundo, só que nós vestimos muitas vezes uma máscara, né? E essa máscara, ela vai cada dia mais, parece que impregnando. Até me veio aqui na memória agora aquele filme O Máscara, né? Quando chegava próximo, assim, a máscara já grudava assim no rosto dele, ele não tinha como tirar aquilo lá. E a gente consegue viver dessa forma. Infelizmente ou felizmente, o ser humano consegue se adaptar muito bem às situações. E quando a gente faz esse movimento de fechamento, esse movimento de cancelamento, né, como a palavra que está na moda, esse cancelamento da percepção de quem nós somos, esse buraco se torna cada vez mais profundo e a gente não consegue mais dar os passos que a gente diz de humildade. O que significa o fato de eu poder chegar em alguém e falar assim, olha, faz dias que eu não estou me sentindo bem, eu preciso da ajuda de alguém. Né? Isso é um fato primeiro de humildade, o que você pode ver que não existe praticamente na sociedade de hoje. É um fato de reconhecimento de quem é o outro na minha vida, porque eu consigo perceber, se eu peço essa ajuda para alguém, eu reconheço que sozinho eu não consigo, porque a gente na palavra diz aqui, eu vim para que tenham vida, e tenham está no plural, não é só no singular, eu vim para que você tenha. É para que tenham, e se tenham, é para viver junto com alguém. O ser humano não foi criado para nascer sozinho e viver o resto da vida sozinho. Até porque nos primeiros anos de vida ele depende de alguém. E ao longo da nossa vida nós dependemos sempre um do outro. Claro que não é uma dependência doentia, né, que muitas vezes acontece. Mas essa dependência de reconhecimento mesmo, sabe? De quem é o outro, da possibilidade que o outro pode me trazer. E de quem, principalmente, Deus pode usar para se revelar a mim. E diante desse relacionamento que a gente pode abrir para as nossas vidas, diante da situação da depressão, da ansiedade, a gente percebe assim que a depressão muitas vezes é tida por aquele rebaixamento, né? Aquele escondimento, aquele que fica lá no quarto, trancado, sem vontade de comer, sem vontade de tomar banho, né? E a ansiedade, que é aquela coisa que o tempo todo me incomoda, eu não consigo fazer, não consigo me concentrar. Percebe que são sempre dois extremos, né? E essa vida do Cristo, ela traz para nós, não vou dizer um equilíbrio, porque o equilíbrio a gente percebe que é a perfeição e a gente só vai encontrar ela em Deus, na plenitude da vida eterna. Mas ela traz pra gente assim, qual o caminho por onde eu posso caminhar? Né? Qual é a estrada que eu vou trilhar ao longo da minha vida para que nem esse escondimento e nem essa necessidade toda sejam aqueles que comandam a minha vida?
essa questão, né, eu percebo assim, é uma percepção muito particular de que há um fechamento de nós para as nossas vidas, que muitas vezes essa vida em abundância existe em nós, essa vida em abundância acontece em nós todos os dias. Mas quando eu me fecho, quando eu me recuso a encontrar muitas vezes no dia a dia essas manifestações da bondade de Deus e da bondade das pessoas, a gente acaba num movimento contrário que vai para a depressão ou vai para a ansiedade. Eu digo isso por um testemunho particular, que foi o que aconteceu na minha vida. Diante das situações do dia a dia, essa vida em abundância acontecendo dentro de mim, muitas vezes eu me fechei e isso me causou até mesmo um transtorno físico, o que pode acontecer com qualquer pessoa. E à medida em que eu fui me abrindo para que essa vida em abundância pudesse acontecer, eu fui sendo curada, eu fui sendo transformada, minha vida foi sendo colocada a serviço daqueles que eu encontro até hoje na minha vida. Então, não é assim, muitas vezes a gente fica procurando culpados, né? A gente, quando vai conversar com as pessoas que eu atendo, a gente olha, escuta assim, né? Eu escuto assim, é por causa disso, é por causa de fulano, é por causa do meu pai e da minha mãe, é por causa do trabalho, é por causa disso, por causa daquilo. A gente sempre vai procurar um culpado. Tudo bem, você pode até encontrar um culpado, mas e a partir disso? O que muda encontrar e eleger esse culpado? O que você pode fazer a partir disso? Né? Nós não fomos sempre a vida toda cercados de pessoas que nos fazem mal. Né? Então, a gente vai sempre encontrando, né, no tratamento dessa depressão, dessa ansiedade, dessa angústia, desse vazio que existe em nós, a gente vai encontrando junto aquilo que é possibilidade, aquilo que é caminho, aquilo que na pessoa, até mesmo na pessoa culpada por essa depressão, por essa ansiedade que pode acontecer em nós, aquilo que é manifestação de Deus, aquilo que é manifestação do bem de nós. E é possível, é necessário até mesmo, para que a gente consiga, diante disso, trazer de novo a fluência, né? Aquilo que transborda, para que a gente possa ir abrindo caminho para essa vida em abundância. Porque senão a gente é como a imagem de uma panela de pressão, né? A gente percebe que coloca a tampa, eu quero que cozinhe, eu quero que tudo, mas se eu fechar de vez aquele pininho de cima, essa abundância de vapor que tem lá dentro, ela vai fazer com que a panela vá explodir. A nossa vida também é assim, a nossa identidade é assim, a nossa existência é assim. Eu não posso querer lidar com toda a minha vida sozinha, com os meus problemas sozinha, com as minhas graças sozinhas. Até na liturgia de hoje diz sobre isso, né? Aquilo que a gente vive, aquilo que a gente planta, ela vai dar em abundância, além do necessário, porque a questão mental, a questão psíquica, a questão biológica é o necessário, é o cotidiano. Às vezes a gente fica só nisso, mas a gente pode ter essa abundância, a gente pode ter a partir do Cristo essa abundância que vai fluir de nós e vai encontrar outra pessoa e vai dar a possibilidade que também outras pessoas encontrem essa abundância na própria vida. E essa abundância, ela traz para nós essa libertação, muitas vezes que a gente não percebe, né? Nós vamos sendo aprisionados pelos nossos medos, pelas nossas inseguranças, pela nossa timidez, né? Não digo só timidez no sentido assim da pessoa, mas a gente vai achando que a gente é só isso, né? Dá a impressão que eu cheguei no meu máximo, eu cheguei naquilo que eu posso ser, no máximo daquilo que eu posso ser, eu cheguei no máximo daquilo que eu posso fazer, né? E essa abundância em Jesus Cristo, que Jesus vem trazer para nós, nos faz descobrir que nós não chegamos ainda naquilo que nós podemos ser. Nós não chegamos ainda a fazer aquilo que nós podemos fazer. E aí nós vamos olhar para a vida do Cristo, e se Ele é essa vida em abundância em nós olhamos para Ele e percebemos aquilo que Ele fez e aquilo que Ele ensinou, né? Que nós precisamos ser essa capacidade de abaixar para lavar os pés, essa capacidade de dar outra face, essa capacidade de perdoar, de rezar pelos inimigos, por aqueles que
São capacidades que nós temos, mas não queremos realizá-las pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência, que só essa vida em abundância é capaz de nos libertar disso e fazer com que a gente ultrapasse. Por isso que, diante das dificuldades, diante dos desafios da vida, dos problemas sérios que a gente enfrenta, que vamos enfrentar, aqueles que estão vivendo essa abundância têm uma reação diferente. Nós vivemos as mesmas situações, nós vivemos as mesmas dores, sofremos as mesmas dores, porque alguém que perde, por exemplo, a mãe, que perde o filho, vai ter uma dor que toda mãe, que todo aquele que perdeu vai ter, vai sentir, porque é impossível não sentir. Eu estou em abundância, estou vivendo essa vida em abundância, então eu não sinto nada. Não é isso. Mas nós vamos ter uma reação diferente, nós vamos ter atitudes diferentes diante do mesmo sofrimento, diante da mesma dor. E é isso que está faltando hoje no mundo. É isso que está faltando para nós hoje. Ter essa abundância que nos liberte da nossa, às vezes, desse comodismo ou dessa situação inerte que nós estamos vivendo. Que a gente não reage, que a gente não faz nada porque não é com a gente, não é comigo. Porque eu tenho assim comigo hoje sempre, que a cada velório que eu vou, ou às vezes não dá para ir pelas situações de hoje, mas cada amigo, cada pessoa conhecida, e agora parece que nas últimas semanas ele desandou para morrer pessoas conhecidas da gente, eu sempre me questiono isso, o que eu estou sendo? Porque não adianta eu ficar, nossa, mas o que aconteceu, que coisa, né? Até esse jovem que morreu essa semana, não conheço, nunca vi, eu acho, não sei. Mas eu fico pensando, gente, o que eu estou fazendo com a minha vida? Porque nós podemos ir levando de qualquer jeito a nossa vida e sermos, entre aspas, culpados pelas situações que estão acontecendo. Por quê? Porque a gente não quer fazer. Né? Hoje nós tivemos a graça de ir numa escola em que a diretora nos chamou para conversar com os alunos, né, acho que me parece que 20 alunos na escola, né, sobre esse assunto, que no fundo, é esse encontrar-se, essa vida em abundância que nos liberta hoje das amarras de hoje, da juventude, com internet, com celular, eu não nasci numa família, eu não sou amado, eu não sou capaz, e a juventude está assim hoje, se sentindo não amado, se sentindo incapaz, se sentindo limitado, se sentindo torturado, não só fisicamente, moralmente, sexualmente, mas essa tortura interna que vai destruindo a juventude. Então, essa palavra de Jesus hoje, né, João 10:10, tem que trazer para nós algo que nos motive a encontrar essa libertação, encontrar essa cura dentro de nós, para que a gente possa ser aquilo que nós podemos ser. A gente vai encontrando a cada dia que a gente acorda, ser alguém diferente, ter algo diferente, encontrar algo diferente naquilo que às vezes é cotidiano. Nós acordamos na mesma casa, na mesma cama, temos os hábitos normais de manhã e tal, mas de uma forma diferente todos os dias. Olhando para frente, encontrando um objetivo, tendo uma meta para seguir, senão a gente vai vivendo até morrer. Vamos ficando assim, já está bom, já está limitando. Existe um psicólogo, ele é psiquiatra, psicólogo e ele era judeu. A grande motivação dele, vou colocar assim, foi justamente fazer um estudo com relação a isso, né? Ele, dentro de toda a perspectiva lá que ele vivia, ele começou um trabalho em que a juventude era assim, um nível de suicídio muito grande naquela cidade, e a partir do momento que ele começou a colocar em prática esse estudo que ele fez, foi assim, algo absurdo para a história, mas que melhorou assim, o índice de 90% de encerramento de suicídio naquele lugar. Mas porque encontrou cada jovem naquele grupo, naquele trabalho, ele possibilitou que cada um encontrasse aquilo que é essencial, é uma motivação para aquilo que acontece no dia a dia. Um para que viver, um para onde caminhar. Né? E essa vida em abundância que a gente está falando nesse dia, é para que a gente consiga tê-la como motivação. Não essa motivação assim de, vai dar tudo certo, Deus vai realizar sempre tudo aquilo que eu quero,
mas no fim... Pensamento positivo, né? Sim, da gente conseguir encontrar de fato aquilo que é a finalidade da nossa vida. Né? Tá bom, eu estou vivendo aqui, tenho 32 anos, mas para que esses 32 anos? Que história eu tenho vivido? Que história eu tenho contado de mim mesma? A gente costuma ouvir aí, né, e até se caiu um pouco no modismo, de falar assim, eu tenho que ser o protagonista da minha história. Mas qual história eu estou sendo protagonista? É a história que de fato eu estou escrevendo a partir de uma perspectiva divina, ou é a história que me é colocada e tanto faz? Então a gente precisa parar e pensar um pouco, né, diante dessa situação toda, diante de tudo aquilo que a gente partilhou nessa noite, qual é a finalidade da minha vida? Tá, se eu consigo essa vida em abundância, mas para que eu vou ter essa vida em abundância? Não adianta a gente só querer ter, a gente precisa ter um objetivo diante disso. Eu não posso só ter isso, ter uma graça, ter uma cura, ter um emprego, ter a família que eu quero, realizar o sonho que eu quero. Isso vai acabar, né? A vida vai acabar, esse sonho vai passar, o emprego talvez vai perder, a empresa vai fazer sucesso, mas para quê? A gente tem que sempre responder essa pergunta: para que eu estou querendo fazer isso? Para que eu estou vivendo a minha vida? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Para que sempre a gente tenha a vista, a memória, a consciência, ter bem claro isso, para que diante do momento que vier essa angústia, vier essa tristeza, não, peraí, é só um pequeno momento, uma pequena parte desse objetivo final que eu tenho. Porque senão realmente a gente se deixa levar, realmente a gente se deixa abater, a depressão acontece, a ansiedade acontece, e o medo do vírus acontece, e a depressão pela perda acontece, e a gente vai se entregando para uma vida que não vale a pena ter vivido. E o que eu gosto muito, né, pode ter parecido estranho, o que eu gosto muito de pensar é assim, se eu morresse hoje, o que as pessoas iam falar da minha vida? Né, diante de um velório, até nesses últimos dias que a gente foi, eu fiquei pensando nisso, né, o que seria desse velório se fosse eu deitado naquele caixão? Né? E não assim porque eu quero ser lembrado, eu quero ser... Não é nada disso, até porque eu não gosto mesmo de aparecer, eu não gosto mesmo de ser notada, mas eu quero que a minha vida faça diferença na vida de alguém. Eu quero ser a possibilidade desse encontro de sentido na vida de alguém. Eu quero ser a possibilidade dessa realização de um projeto de Deus na vida de alguém. E existe esse projeto na vida de todos nós. Né? Por mais que eu acho que Deus não exista, ou enfim, cada um tem aí as suas crenças, existe um projeto, existe uma possibilidade que pode acontecer aí no seu dia a dia, nessa situação que você está vivendo. E cabe a você responder a ela com autenticidade, com a sua identidade, com aquilo que você tem de próprio, que é só seu, que foi implantado em você. E nós aqui, como Carisma Alicerce, nós temos uma forma comum de viver. Mas aquilo que é comum em nós é particular no Maurício, é particular em mim, é particular em cada um dos consagrados da comunidade. Então, que você, através dessa reflexão, possa encontrar esse particular que Deus colocou em você e possa também fazer com que essa vida transborde, porque Deus já nos deu a vida em abundância. Ele já nos deu a vida dele como prova desse amor, ele já nos deu todas as possibilidades. Se eu puder dizer para você que existe uma receita para viver, ela está aqui. Ela está na vida em Deus. Porque é a partir dessa intimidade, é a partir dessa descoberta que a gente vai fazendo todos os dias, que essa receita da vida vai acontecendo. Não existe um passo a passo de como viver, mas existem possibilidades que podem ser apontadas a partir da nossa intimidade com Deus e, consequentemente, com a gente mesmo. Essa vida em abundância, ela serve para todos nós, né? Todos nós. Nós que estamos na igreja, quem não está na igreja, a gente sempre fala, Jesus veio para todo mundo. Na semana passada a leitura era o sol vem para todo mundo, para os bons e para os maus, a chuva vem para os justos e para os injustos, porque nós estamos nesse tempo de possibilidade do encontro com Jesus Cristo, esse que traz vida em abundância. Então, esse é o tempo. Se o desafio hoje é maior, se as necessidades hoje são maiores, nós precisamos viver essa vida em abundância. Eu já sou catequista, trabalho na igreja,
eu sou coordenador de tal pastoral, eu já faço isso, eu já sou não sei da onde e tal. Ótimo, mas o que mais? Né? O que mais nós podemos fazer? E agora? Então já chegou nessa função, você já chegou nessa situação dentro da igreja e tal, eu vou na missa, aos domingos, eu vou todos os dias, tá bom, é ótimo, é bom, mas o que mais? O que nós estamos fazendo com isso? O que isso está modificando a minha história, a minha vida e a vida daqueles que estão em minha volta, ou aqueles que se aproximam, aquele que nós chamamos de próximo. Então, o tempo é esse. É esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo ruim? Sim, mas vamos viver o outro. Já vivemos outros atrás, vamos vivendo. Se nós tivermos essa convicção do que nós estamos fazendo aqui, né, não adianta. E eu disse no começo dessa live, para aqueles que entraram depois, que a Amanda é consagrada na comunidade desde o seu início, né, hoje, vivendo na comunidade há 11 anos, comunidade de vida, é celibatária e psicóloga agora. E aí nós falamos do celibato, porque falar dessa vida de abundância, há essa possibilidade desse celibato, que muita gente pensa que celibatário é aquele que não casou. E na verdade não é, pelo contrário. A gente é chamado, o celibatário, ele acontece, esse chamado do celibato é uma atração tão profunda, assim, pela vida mesmo, né? Eu posso colocar aqui o Cristo como a vida, e no geral, né? Trazendo assim para aquilo que é cotidiano. O celibatário é chamado a se abrir totalmente, né? Um coração que dilata, um coração que se doa. Quando eu fiz a descoberta, né? Que não foi assim, algo que... Deus desceu do céu e falou comigo, ou alguém veio e falou. Foi uma identificação que foi acontecendo, né? Foi um chamado da vida que foi acontecendo na minha vida. E eu fui me abrindo cada vez mais para esse chamado. Eu até cheguei a questionar se não seria uma fuga, né, dos relacionamentos, por algumas marcas que já aconteceram, de relacionamentos anteriores. Mas, de fato, depois eu fui descobrindo que não. Pelo contrário, foi a possibilidade que eu dei a Deus dele me curar nessas marcas, de tirar de mim tudo aquilo que... Tudo não, porque muitas vezes eu ainda me fecho para isso. Mas de tirar de mim os excessos que aconteciam, que eu mesma deixava dentro de mim. O excesso de humanidade, o excesso de egoísmo, o excesso de individualismo, esse excesso de soberba que muitas vezes acontece. O celibatário ele é chamado a viver essa dimensão espiritual, nessa intimidade com Deus, na relação com todas as pessoas. Né? Eu não escolho alguém para me relacionar na intimidade. Eu não fui gerada por Deus para me dedicar somente a uma pessoa. É um chamado, eu costumo dizer, mais exigente, no sentido só para que a gente consiga perceber essa diferença, né? No relacionamento matrimonial, você se dedica muito mais a uma pessoa e aos filhos que Deus dá a esse casal. Mas o celibatário ele é chamado a ser de todos, a ser para todos, a ser com todos. E não pode existir na vida do celibatário essa escolha, essa preferência. A gente é chamado a esse despojamento, a essa entrega, a essa renúncia cotidiana. E por isso a gente diz dessa vida em abundância. Se eu não tenho um para quê, se eu não respondo a essa pergunta, eu sou celibatária, eu renuncio talvez ao matrimônio, eu renuncio a uma vida sexual, eu renuncio a filhos, a uma realização que muitas vezes é própria da mulher, mas sem objetivo, sem um para quê, sem um dedicar-se a alguma coisa ou a alguém. Isso acaba perdendo sentido. O celibato, ele traz para a minha vida essa realização plena de quem eu sou hoje, porque hoje eu tenho consciência de que eu posso amar e ser toda de Deus através do amor àquele que está do meu lado. Por mais que tenham, né? Não vai imaginando aí que o celibatário vive no céu, que tem anjos subindo e descendo, como diz o Maurício, mas é uma vida de luta, sim, como é de todo mundo. É uma vida de renúncia, sim, como é de todo mundo. É uma vida de luta, sim, como é de todo mundo. Então, é um estado de vida diferente do que talvez algumas pessoas tenham o costume de escutar, mas é um estado de vida que me realiza, é um estado de vida que traz para
o cotidiano da comunidade, para o cotidiano da sociedade, essa profecia do céu, né? Hoje ainda eu compartilhei no Instagram uma frase de um padre que diz assim: a vida não se explica sem o céu. E isso me chamou muita atenção, porque realmente a gente vai atrás disso, dessa realização do céu, dessa explicação que, se não for por essa perspectiva do céu, não adianta vida em abundância, não adianta celibato, não adianta a gente buscar tantas explicações da nossa vida. O céu é a explicação máxima daquilo que a gente pode viver. Passa muito rápido o tempo, não deu muito tempo aqui. A primeira leitura de hoje, da liturgia de hoje, fala que quem semeia pouco, colherá pouco. Se nós estamos colhendo pouco, nós estamos semeando pouco. Então, queria agradecer a você, dizer que a comunidade de Alicerce está à disposição. Se você precisar, se interessar em querer saber mais, em querer aprofundar, nós estamos aí nas redes sociais, né? Pode seguir aí, procurar, ligar para nós e entrar em contato. Então, mais uma vez, obrigado você que esteve aí conosco até esse momento. Dizer assim que nós acreditamos, temos todos os problemas, todas as dificuldades que você tem, nós também temos, e essa vida e abundância em Deus é que nos motiva, é que nos impulsiona, que nos dá segurança e que nos torna capazes de vencer. Então vamos pedir a Deus que nos abençoe os nossos desafios, e que nos ajude a tomar uma decisão, que nós vivemos decisão. A vida é uma decisão a todo instante. Que essa decisão seja por viver essa abundância que Jesus fala que veio nos trazer. Deus nos dê a graça de viver intensamente essa vida em abundância. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.